É claro que nós não poderíamos deixar de falar a respeito do grande, quase que eu falo grande jogo, quase que eu falo, do jogo entre Cruzeiro e Betim pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Quinta rodada do Campeonato Mineiro, também a Sexta chibatada que rodada. o Cruzeiro tomou Eu acho que do é Botafogo sexta. pelo Campeonato Brasileiro. O que de fato acontece nos bastidores, qual é a impressão que nós temos até este presente momento, onde vai chegar, se é que vai chegar em algum lugar, e é claro, né, vamos falar sobre tudo isso. A gente tá aqui no estúdio, meu Deus, tá engasgado aqui, a gente tá, de novo, tá falhando, hein? Tá falhando, hein? Meu Misericórdia. Deus do céu. E eu não, Ó. eu não corto isso aqui não, tá? Eu não corto isso aqui não. Porque a realidade que a gente leva até aquele que acompanha os conteúdos da Cláudio Silva TV, a gente está aqui no estúdio, olhando a iluminação, né? Porque tivemos alguns problemas e esses problemas estão sendo solucionados. Graças a Deus já está quase que 70% organizado. Sexta-feira a gente volta com o nosso contra-ataque na parte da manhã, de 10 às 11h15 da manhã, de segunda a sexta-feira, permitindo Deus, a partir de sexta-feira, nós vamos direto com a nossa programação, a nossa mais nova programação. Tivemos 2 episódios até agora, mas foram episódios que, não foi muito legal, mas a gente está correndo atrás para poder reorganizar absolutamente tudo. Antes de entrarmos nos assuntos a seguir, eu quero te pedir para que você deixe o seu like, hype o vídeo, pega o link, manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Vem com a Cláudio Silva TV, porque conteúdo de qualidade tem e não é pouco não. Você viu o jogo ontem? Claudião, bom dia a todos que estão assistindo o vídeo aí. Cara, assisti um pedacinho, né? Na verdade, assisti mais o segundo tempo. Eu estava na rua, tive um compromisso. Cara, mas o pouco do jogo que eu vi, a chuva já tinha descido, né? Então o gramado já estava, assim, as piores condições possíveis. E a gente nota que um time técnico sofre muito nessas horas. O Betim, quando tinha a bola, não sofria hora nenhuma. Parece que até era um campo de várzea. Exatamente. Você via nitidamente que o adversário não sofria com a qualidade do campo. Já o Cruzeiro, na hora dos cruzamentos, errava muito cruzamento, porque você tem que ter um toque mais refinado nessas horas, campo pesado, bola molhada, né? Então às vezes você exagera um pouco na força, né? Então, assim, o Cruzeiro, ele sentiu de fato esse gramado, né, encharcado da forma que estava. Mas o ponto positivo, né, Cláudio, que eu pude ver é o Matheus Pereira, né, cara, sendo decisivo. O torcedor sempre cobra isso, né? E por muitas vezes cobram sem pesquisar. Porque ele é decisivo não fazendo gols. Exatamente. E inclusive, se ele não faz gol ontem, ele teria sido decisivo do mesmo. Ele colocou o Ney Servilha Real. Tipo, faz e me abraça, né? Exatamente. E ele ficou, você vai ver com a câmera aberta, ele dando aqueles pulinhos dele enquanto o cara ia com a bola. Faz, meu filho, faz. Na hora que ele fez. A leitura de jogo do Matheus Pereira é algo perfeito, né? Inclusive, quando você fala desses pulinhos, é justamente porque ele já serve seu companheiro e na cabeça dele, tipo assim, eu já vou servir você pra você fazer isso, né? É muito engraçado assim, quando ele tem esses... Eu vou tocar você aqui e eu vou chutar aqui, porque é o jeito que você tem que chutar aí. Parece que é até um videogame, né? Quando o cara tá jogando videogame ali. Fantástico, é um jogador fantástico. É lógico que toda essa introdução que o Guilherme trouxe aqui não é nenhum subterfúgio que nós estamos tentando utilizar para poder justificar a partida apagada que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro foi muito mal. O Cruzeiro, no primeiro tempo, ainda existiu assim em campo. A sorte é que não tomamos o gol, porque se o Cruzeiro tomou o gol, não teria forças para poder se recuperar, né? Contra o Botafogo, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, o Caio Jorge teve as oportunidades de fazer e acabou não fazendo. Ontem, o Chico da Costa, a primeira oportunidade que ele teve, ele driblou o goleiro e fez gol. Sim. Eu tenho para mim que não estava impedido. Cara, um lance assim, nitidamente, né? Pra mim também não estava impedido. Assim como também o gol do Caio Jorge lá no Rio de Janeiro, pra mim também não estava impedido. Mas o de ontem realmente, assim, não tinha como, né, velho? Loucura mesmo. E o Chico da Costa, que saiu do jogo cedo, né? Saiu sentiu, né? Machucou lá. Infelizmente, aí é um outro assunto também que a gente pode discutir aqui. Os jogadores do Cruzeiro sendo obrigados, o técnico sendo obrigado a usar os caras agora. Sim. E não era essa a programação. Como ele mesmo disse, né? Programamos mal. Agora vai ter que queimar etapas, porque na cabeça dele tinha que já começar com o titular, para poder dar uma rodagem para os jogadores, para poder
descolar a musculatura, né? Fazer o jogo acontecer, já ir pegando o ritmo ali. E agora não, agora os caras entram numa pressão e essa pressão pode ser muito prejudicial. Só que é necessário que coloque os caras nesse momento. E aí a gente pode pagar um preço no futuro não muito distante. Sim, sim. Tipo, no mês 4 aí, janeiro, fevereiro, março, abril, o Cruzeiro já pode ter 3 ou 4 jogadores importantes no estaleiro justamente por causa dessa precipitação que está sendo obrigado até agora. Ah, mas e aí a obrigação dos camaradas ganharem independente de quem... Não é assim que funciona o jogo. Se fosse para ser assim, olha lá o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso tá brigando para não cair lá no Campeonato Carioca. Não viu a cor da bola ontem contra o Corinthians. Não viu a cor da bola. Foi um jogo assim, eu gravei lá pro 360 falando a respeito disso, e eu disse e repito, o Flamengo não ganha nada esse ano. Não ganha nada. Ah, mas vai consertar. Não, gente, vai consertar, vai estar lá em cima, vai brigar, mas não vai ganhar nada esse ano. Porque... Ah, Cláudio, você tá secando os caras. Não, gente. Eu consigo antever algumas coisas. E eu não vejo o Flamengo ganhando nada. E já começou, perdendo para um Corinthians todo problemático. O Carride, né? Gravou um vídeo lá dentro todo mundo. Mas nós ganha. Dia não tem, não. Não tem. Eu gostei muito. Foi muito engraçado. Quando a gente começa a olhar o futebol para um âmbito profissional, você começa... A gente até falava sobre isso aqui, né? Você começa a perder um pouco de ranço de tudo. Só não consigo perder do Vasco, cara. E do Atlético também... Né? Mas do Vasco, principalmente, dos de fora que a gente estuda, não consigo perder o ranço que eu tenho do Vasco. Mas os outros times vão olhando, vê os caras do Corinthians lá e tal. O problema não são os clubes, são os torcedores. Sim. São os torcedores. E a gente, quando vai trabalhar como torcedor, a gente acaba pegando aquilo ali pra gente. De fato. Acaba pegando e aí toma raiva mesmo e vamos seguir no barco. Mas voltando para o Cruzeiro, campeonato estadual, cara, eu acho que nós temos ali... eu tô com um presságio de que o Cruzeiro vai chegar onde a gente pensa que não chegaria com o Tite. Porque os jogadores do Cruzeiro, eles mostraram ontem, através do seu principal jogador, que é o Matheus Pereira, que eles estão fechados com o técnico. Sim, sim. A gente viu um monte de pessoas falando, os jogadores estão com preguiça de jogar, estão boicotando o técnico. Eu fico olhando esses negócios e falo, gente, pelo amor de Deus, como que consegue ver dessa forma? Porque não faz sentido não, gente. Os jogadores são muito bem remunerados. Eles estão ali para é o trabalho dos caras. Sim, sim. Né? O Muricy, até eu vi uma fala do Muricy recentemente, que já é antiga, e ele me faz pensar e mudar um pouco o meu conceito. O jogador de futebol precisa de estar motivado para jogar? Eu já começo a pensar que não, assim como ele. Lógico que é um raciocínio que eu ainda preciso desenvolver, mas pô, o jogador tá ali, é o trabalho dele. Você precisa estar motivado para você ir trabalhar. Né? Quando você trabalhava lá no CLT, quando eu trabalhava no CLT, não precisava de motivação, não. Nossa motivação era a obrigação de ir. Obrigação de ir. Né? Então os jogadores, salários bons, né? Não gosto de falar de salário de jogador. A estrutura, né, que o clube muito oferece. Bem montada para eles, o clube oferece o melhor que tem. E o jogador precisa de palestra de motivacional. Eu começo a pensar que não, mas depois a gente fala sobre isso. Mas você consegue ver, Gui, perspectiva para esse time do Cruzeiro, mudança? Você viu alguma coisa ontem, por exemplo? O Tite fez o que é óbvio para mim, que é tirar o Lucas Silva do time. Ah, mas entrou com o time misto. Não, o Cruzeiro não entrou com o time misto ontem, não. O Cruzeiro entrou com o time principal ontem. Sim. Com as principais peças e que no entendimento do Tite parece que são... Eu nem sei... Confesso, eu estava no Rio de Janeiro. Não sei por que o Caio Jorge ficou de fora. Eu não sei se só precaução, se poupou, não sei. O que eu sei é que o Tite entrou com o que é melhor para o Cruzeiro dentro do modelo de jogo dele. Colocando o Gerson ali no meio campo, mantendo o Christian no time, tirando o Lucas Silva da equipe. E que nem foi a campo. Exatamente. Ontem o Lucas Silva não jogou. Né? Normalmente, quando ele começa no banco, ele entra no decorrer da partida. E ontem ele entrou. Mas, assim, sinceramente, cara, pelo estilo, pelo que se deu ao segundo tempo, questão da chuva ali, acho que realmente o Lucas Silva é um jogador lento, né? Então, um campo pesado, então, na pegada que tava o jogo ali, acho que seria até injusto colocar. O Mateuzinho, por exemplo, entrou bem. Né? Mas, assim, cara... De primeiro volante, sim. Vez, né? É ano de Libertadores, né, Cláudio? Então o torcedor ele fica muito apreensivo. Poxa, mas se tá mal no Mineiro, imagina quando começar a Libertadores. E o trabalho vai entrar. A questão é porque, assim, todos nós pensamos, eu pelo menos pensei, poxa, o Tite não tem que mexer, ele manter o trabalho do Jardim.
Porém, cara, a gente precisa entender que o Jardim foi embora. É outro treinador. Sobre isso agora, entendeu? Então, assim, o Jardim foi embora. Ninguém queria que ele fosse embora. Não. Mas o Tite chegou, então ele tem que colocar o estilo de jogo dele. Porém, como ele não colocou, como assim, foi tentado manter aquilo, né? Tentou manter aquele estilo do Jardim e não funcionou. A gente viu, nitidamente não vai funcionar. Então, o Tite vai ter que mexer o carro e andamento. Vai ter que fazer isso nos jogos, né? Até porque o Cruzeiro não teve pré-temporada. Foi algo muito rápido ali para treinar, para encaixar, né? Então, assim, vai precisar fazer isso agora com o carro em movimento, mas acredito que até a Libertadores mesmo, o Cruzeiro já chega muito bem preparado, né? A respeito do fechamento do elenco com o Tite, eu acho que ontem ficou nítido isso, né? Tinha uma galera, o torcedor ele exagera demais nas cobranças, quando a gente pega determinado... Né? Exatamente, quando você pega um atleta ou a comissão pra Cristo, isso é horrível, que inclusive a crise parte de você, torcedor, que faz isso. Porque, né, a galera começa a postar os vídeos de como era a pré-eleição do Jardim e como é a pré-eleição do Tite. Gente, isso é personalidade, isso vai diferente. E eu usei o Diniz como exemplo. O Diniz gritava, falava palavrão a rodo e o trabalho não virou no Cruzeiro. Olha o Diniz lá no Vasco, gente. No Vasco, né? O trabalho tá bom, não é um Vasco que briga pelo G4, mas é um Vasco que chegou na final de Copa do Brasil. Entendeu? É um Vasco. Exatamente. Do Jardim. Exatamente. Então eu acredito que assim, até a Libertadores, eu quero dizer, na verdade, até o mata-mata do Campeonato Mineiro. Porque eu acho que essa situação que o Cruzeiro se colocou vai fazer os caras correr. Os caras vão ter que correr dobrado. Os caras se complicaram, né? E o torcedor ele quer esse título. Ele quer chegar. O estadual. Exatamente, né? A vaidade não pode deixar assim, não, se perder, azar. Não, o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro investiu pesado, né, no seu elenco. E então, assim, o Cruzeiro precisa chegar na final e tem que ganhar essa final. Se vai ganhar é outra coisa. Mas, assim, eu não gosto de trabalhar com obrigação não, viu, Cláudio? Mas eu acredito que o Cruzeiro precisa, de fato, ganhar essa final, até mesmo para trazer uma confiança a mais pro próprio elenco e pro torcedor, né, no decorrer da temporada. Eu também não gosto de trabalhar com esse negócio, obrigação vencer, não sei o quê. Tá, o torcedor pode trabalhar da forma que ele quiser trabalhar, mas eu como analista também não consigo. Obrigação não. É extremamente importante que o Cruzeiro vença. Sim. O Cruzeiro não pode deixar escapar mais uma vez o campeonato estadual para o seu maior rival, né? O Cruzeiro teve a chance de afundar o Atlético ali no campeonato estadual e não conseguiu fazer, né? E agora ele precisa fazer o dele. É vencer os 2 próximos jogos, se classificar, porque ele depende só dele. Tem mais 2 rodadas ainda. Vencendo as 2, ele consegue chegar no objetivo maior, que é o mata-mata. Chegando no mata-mata ali, fatalmente, ele passa para a grande final. Só que, cara, sinceramente, quando você olha para o jogo que está sendo colocado agora e olha para o jogo anterior, que era a forma que o Leonardo Jardim jogava, a gente tende a compreender o torcedor. Porque, eu quero que o Cruzeiro seja objetivo. Tá, mas esse aí não é o Cruzeiro do Tite. Uhum. O Cruzeiro do Tite pode ter os seus momentos de objetividade, sim, mas ele vai ser um time mais cadenciado mesmo. Exatamente. Não adianta. Mas ele estragou. Quando eu vi isso, eu fiquei até meio assim. Falei, pô, como que você fala uma coisa dessa? Ele estragou 11 meses de trabalho do Jardim com 15 dias. Não, Não. Ele quer colocar o trabalho dele. Exatamente. Cada um tem as suas convicções, né, Claudio? Eu tenho meu estilo de jogo. Exatamente. Ele não serve para estar à frente de um grande clube. Até porque se fosse para ele chegar aqui e fazer o que o Jardim... manter aqui, não precisava dele estar nem aqui. Ele poderia fazer isso lá do Rio de Janeiro, lá de onde... Exatamente. Coloca o inteirinho e faz o que o Jardim fazia. Exatamente. Até a comissão fixa do Cruzeiro, né? O Wesley, se não me engano. Exatamente. Né? Então, Wesley, faz isso aí, pode manter. Você já estava aqui, pode manter. Eu vou ficar só daqui quietinho. Né? Eu vou ficar só aqui quieto, sentado no banco, e você toca o barco. E não é assim, né, Cláudio? Cada técnico, cada treinador tem suas convicções de jogo e não vai ser diferente com o Tite, né? Quando o Tite chegou, a gente foi estudar o Tite, né? E por muitas vezes vimos jogos dele pelo Corinthians, jogos pelo Flamengo, pela seleção. Sim, anima de verdade, sabe? Organização do time, muito organizado.
né, os jogadores jogando próximo um do outro ali, o giro de bola muito legal, né? O que me assusta hoje é a questão que o Cruzeiro tomou 10 gols já, né? Fez 10 gols e tomou 10 gols. Né? Não é a cara do e Tite, não é a característica do Tite. Eu acho que o Tite está querendo colocar um time altamente ofensivo antes de organizar a defesa. Porque normalmente o Tite trabalha de trás para frente. Sim. Assim como o Mano Menezes também trabalha. Sim. Organiza a defesa aqui e depois vai fazer do meio para frente. Mas hoje ele está preocupado por causa que a característica do Cruzeiro é jogar para frente o tempo todo, mas está tomando gol demais. Tá tomando gol, que não é característico dele, mas eu vejo que não é que os que estão jogando estão comprometendo, mas eu vejo que o Vidalba faz uma falta enorme no Cruzeiro, e o torcedor tá bem, precisa, né, enxergar. Cara, o João Marcelo, eu tenho sinceramente, eu acho que ele é aquilo ali. Eu não consigo ver mais evolução no João Marcelo, de verdade. Mas eu vejo que o Vidalba é um cara que faz muita falta até para a saída de bola do Cruzeiro. Eu consigo enxergar mais qualidade nisso do que no próprio Fabrício Bruno. Ah, não, o Fabrício Bruno tem muito pouca qualidade de saída de bola. Inclusive, ele perdeu a posição lá no Flamengo. Até ouvi alguém falando isso mais cedo. Ele perdeu a posição dele lá no Flamengo justamente por causa da saída de bola. Sim. Ele não tem uma ótima saída de bola. O Vidalba já tem, então ele compensa isso no Fabrício Bruno. Exatamente. E a gente sente, né? O Jonathan Jesus, inclusive, parece que vai ser uma baixa, né? Parece que vai ter que ficar de molho um pouquinho, não confirmou ainda. Então aí teremos, né? Talvez o Cruzeiro puxe alguém da base, né? Pra ficar ali também. Porque já tem os meninos da base que são bons pra caramba, mas ainda não tiveram oportunidade. Por falar nisso, você acha que o Da Costa tem condição de sentar o Caio Jorge? Cláudio, eu acho que ainda é cedo, até porque eu não vi o primeiro tempo, né? Então não consigo falar assim com mais clareza. Mas o que eu vi foi a torcedor do Cruzeiro queimando o vídeo real. E torcedor, pelo amor de Deus, galera, calma, pelo amor de Deus, mas calma mesmo, porque o moleque tem talento, né? O Cruzeiro viu característica nele pra estar aqui hoje, né? Então, assim, é o primeiro jogo dele que ele jogou mais tempo, né? Sim, errou chances claríssimas, a gente entende. Mas tem a questão da ansiedade também, né? O Caio Jorge é o maior exemplo, gente, de quando veio. Né? O torcedor queimou, queria que fosse embora. É um moleque de 19. Aí a galera fica, mas o Arroio tem 18, o Arroio chegou. É característica diferente, gente. Mas também você viu não tem, Arroio, exatamente, que comprometeu a vitória. Ali, o empate, né? O Cruzeiro ali empatava o jogo, né? Então, assim, o torcedor ele tem que ter essa calma. E na hora de cobrar, tem que ter essa cautela e tem que ter também maturidade para isso, né? Tem que ser... Cara, você não pode queimar um jogador assim dessa desse forma. Jeito, não. O torcedor, ele ultrapassa a prematuridade às vezes. Sim, sim. Você vai queimar o menino que perdeu duas oportunidades ótimas, uma estava em impedimento, sim, a outra não. De fato, foram duas grandes oportunidades, mas não é suficiente para poder queimar jogador, para poder falar que o menino não presta, que o scout fez errado, essas coisas assim. Isso acaba me deixando impaciente, sabe? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, chegamos no final, né? Mais um vídeo. Obrigado você que ficou até aqui. Deixe seu like, eu não sei se vai ficar até aqui não, nós estamos falando aí de 18 minutos de vídeo. Uma análise com um bate-papo. Legal. Eu sei que pelo menos o like você vai deixar. Acelera 2 vezes e assista o vídeo. E deixe seu like, se inscreva por aqui, né? Exatamente, né? Deixa os comentários também pra gente interagir nos comentários, é muito bom, né? Eu xingo mesmo nos comentários. Eu já percebi. Mas eu gosto de ver os comentários pra gente interagir. E segue aí nas redes sociais, oficial Guilherme Cláudio Silva TV. Tamo junto, um abraço. Mais tarde tem Bastidor do Celeste, viu?